Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Lembramos e pedimos a todos a gentileza de desligar ou colocar em modo silencioso o celular. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais da nossa fraternidade espírita Paulo de Tarso, é com alegria nessa hora que elevamos os nossos pensamentos a Deus para agradecer a bondade e a misericórdia divina, mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado que nos é concedida, bem como também, Mestre, mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos nessa casa, nos reunindo com aqueles que constituem para nós a nossa família da alma, a nossa família do coração. Encontros esses que sempre nos trazem tanto bem, tantas bênçãos, tanta paz. E, portanto, Mestre amado, nós rogamos ao Senhor que continue a amparar nossa querida casa de oração, estudo e trabalho, e que nessa noite não nos falte a inspiração, o amparo na leitura, nos comentários, bem como também para que todos possamos compreender, guardar em nossos corações essas lições benditas e que recebamos, Mestre, as bênçãos que caem do alto como chuva sobre nós, nos trazendo saúde, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, nos inspirando para as lutas e dificuldades que vivenciamos, na certeza de que não estamos sozinhos, de que o alto está sempre conosco, em nome do amor e da misericórdia de nosso Pai. Nós lhe pedimos, Mestre, por aqueles que não estão aqui hoje conosco, presentes, mas que constituem os amigos e companheiros dessa casa, rogamos ao Senhor em benefício dos enfermos que se encontram em suas casas ou nos hospitais. Pedimos, Mestre, em benefício daqueles que estão nos presídios, nas ruas, ou mesmo aqueles que se encontram sob uma vida aparentemente normal, mas passando por sofrimentos e angústias de toda ordem, que o Senhor ampare e abençoe a toda a humanidade. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós estamos estudando, dando continuidade aos estudos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E os nossos itens da noite são os itens de número 19 e 20. São mensagens do Espírito de São Luís, que tem o seguinte conteúdo. É uma pergunta e uma resposta em seguida. Item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem
deve ao mesmo tempo dirigi-lo a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Aí vem o item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova dos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Essas mensagens são de São Luís, ditadas em Paris no ano de 1860. Conjugado, meus irmãos, com esse tema da noite, nós temos a pergunta de número 344 do livro Consolador, que é a seguinte, foi perguntado para Emmanuel. O amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Resposta: o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno, a todo o tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade, mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação. Esclarecer é também amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar, em qualquer tempo e situação, o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo de conformidade com os acontecimentos e com fundamento invariável no bem geral. Nós passamos a palavra ao nosso estimado amigo, irmão Linson, para que ele dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Terça-feira está um pouquinho mais quente, mas é bom que com o ventilador aí a gente pode sentir um pouquinho também do conforto e, quem sabe, superar esse obstáculo, né? Que acaba dispersando por vezes a nossa atenção, às vezes incomoda, mas com o esforço necessário nós vamos buscar manter a concentração, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para dedicar um pouco do nosso tempo na melhor compreensão, né, desse item 19 e 20, como especificado, já lido pelo nosso amigo irmão Lucas. Ao preparar esse estudo e trazer as informações para que a gente pudesse aqui expor para vocês, eu vasculhei um livrinho simples, que é o Evangelho de Chico Xavier,
salvo engano, lá pelos itens 246, que são pequenas passagens, tem uma frase que ajuda a fomentar o nosso raciocínio e construir a nossa reflexão. O Chico Xavier fala: o que o mais difícil, a gente já repetiu aqui, não é viver, mas é conviver. E é importante a gente parar e entender qual que é a magnitude, o que ele traz para a gente, numa simples frase e poucas palavras, né? Que o difícil não é viver, é conviver. Daí, quando você busca uma reflexão, expandir isso aí, você fala, realmente, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Santo eu não sou, nem nós somos. Nós temos muito ainda que aprender e melhorar. Mas sozinho também não vou conseguir fazer isso, depende de outras pessoas. Como conviver, ou melhor, como evoluir, crescer, aprender, num contexto turbilhonado de provas e expiações para todo mundo. E existem algumas dicas, algumas orientações, e você e a gente, quando observa o capítulo 10, é um desses capítulos, porque a base dele é a bem-aventurança, e a bem-aventurança por si só são as grandes orientações que Jesus nos deixou, para que a gente pudesse compreender, suportar e superar essa nossa jornada e com êxito, que é o progresso e essa evolução espiritual. E a temática trazida aqui por São Luís nos alerta justamente nessa perspectiva. Qual vai ser a nossa posição de viver e conviver num ambiente turbilhonado? Qual vai ser a minha posição? O que eu devo fazer diante do outro? Eu vou fomentar a discórdia, vou disseminar a discórdia, ou posso ter outras visões em torno das experiências do outro e agregar a minha experiência. Porque é certo e sabido que nós precisamos evoluir, sair desse mundo de provas e expiações e para o mundo de regeneração. E que isso não será só de um, mas obrigação de todos, e que um vai ajudando o outro a construir essa grande edificação. E buscando essas informações e novas investigações, nós vamos encontrar um texto lá no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, com o título Em Família Espiritual, que ajuda a acrescentar mais uma camada de informações nessas simples fases, nessa simples observação de Chico Xavier. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Nós precisamos uns dos outros para poder crescer. Então logo tem que distanciar da figura do poder denegrir, acabar, ocultar, pisotear o próximo. Eu tenho que entender o outro como um elemento que vai me ajudar a progredir. É assim que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado perfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, que não analisa as razões do outro e fixa unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível da censura ou
de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, daqueles companheiros que se utilizam da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será, talvez, de todos nós, aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Então, por isso que Chico comenta que o mais difícil, por vezes, não vai ser viver, mas é conviver, porque nós vamos deparar com essas circunstâncias de, por vezes, irmãos nossos, ou até a gente mesmo, observar apenas aquilo que é crítico, que é falho no outro. E por vezes, em vez de permitir a construção, eu vou facilitar ou promover a discórdia, a destruição. E aí São Luís, preocupado, e Kardec traz isso no interior do capítulo, para reforçar essa preocupação na perspectiva da misericórdia. E aí a misericórdia, meus irmãos, nós podemos entender que a gente colocar o nosso coração, né, diante da miséria alheia, do sofrimento alheio. Ter a ternura, a compaixão, a piedade. Olhar com outros olhos aquilo que os outros estejam passando, porque senão, se alguém não abrir mão de alguma coisa, nós vamos promover essa separação. E aí, São Luís vai detalhar alguns pontos que é importante que nós estejamos atentos dentro dessa lógica de orientação, do qual ele expressa, por exemplo, dentro dessas duas questões lidas pelo Lucas, e no capítulo ele traz mais outras, alguns pontos que sejam o seguinte: ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Ele pergunta, será que não é possível existir a repreensão? Ele fala, olha, não é essa conclusão a tirar, senão. Ah, não? Então, é possível a gente observar, compreender e fazer algo? Que é algo que a gente pode fazer? Eu posso repreender o meu próximo. E aí ele abre parênteses, principalmente aqueles cuja tutela me foi confiada. E é verdade. Para quem é pai, para quem é mãe, aqueles que estão sobre a nossa tutela, por exemplo, você vai ter que repreender. E ele é o próximo. Ah, então ficou mais claro de entender. Uma das circunstâncias, portanto, que cabe a repreensão. O que é repreensão? Vem cá, olha, você está caminhando para um lado que não é devido. Olha, é possível melhorar nisso, é possível aperfeiçoar aquilo. E ele reforça. Pense para você ver naqueles que, né, a tutela lhe foi confiada. A ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Então é proibido a gente ver algo que esteja acontecendo errado? Não, não é proibido. O erro está fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. É o que nós vamos fazer com essa observação? E aí que é o achado. É aí que é o ponto central. Se porventura a gente identifica que existe algo errado, eu vou lá e vou tacar mais lenha na fogueira, eu vou pisotear, ou eu vou ajudar esse irmão no progresso moral dele, e inclusive o meu. Porque em outros comentários de Emmanuel, ele identifica que por vezes eu preciso do outro e minha lente é tão grande que eu vejo no outro a minha própria imperfeição, só tem que eu não admiro. Então o que nós precisamos de ajustar é essa sintonia, de que diante por vezes dessa imperfeição do outro, eu não vou lá e fomente ainda mais essa imperfeição. Ao contrário,
Eu vou ali ou eu esteja ali para auxiliar com que essa pessoa evolua, cresça. E isso vai desde os cuidados com as palavras, as formas de abordar. É o que ele chama. Faça a reflexão. Você é um modelo, é um referencial moral para aquilo que você quer intervir, reagir, conversar, tratar? Você tem, entre aspas, autoridade? Você reflete isso que você quer discutir, quer tratar? E um exemplo muito comum entre nós, dentro da família, por exemplo, na relação de pai, filho, mãe, filho, né? Ah, não fuma, não bebe, mas você está lá, sempre bebendo e sempre fumando. Como que você vai, né, contornar esse comportamento se você não tem o exemplo? Isso nós vamos para o campo da moralidade, dos bons costumes. Então tenha paciência, mas você é um poço de intolerância. Então, por vezes, porque nessas tratativas vão aflorar essas comparações. E ele ressalta isso. Devemos trabalhar para o progresso de todos. Qual que é a orientação constante nessas passagens, nesses parágrafos? Repreender com moderação e não pelo prazer de denegrir. Isso passa a ser uma maldade. Por isso nós devemos ter o acento aqui na palavra, no momento certo, na hora certa, fazer a autorreflexão. Superado essas questões assim compreendidas, eu posso ajudar? A pergunta é essa. Nesta questão eu posso ajudar? O que ele está fazendo? Está atingindo outras pessoas? Ou está causando mal só para ele mesmo? Eu devo agir por livre iniciativa ou vou buscar outros caminhos para que ele possa superar isso? Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Em todos os casos, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, porque tem ações que vão extrapolar e vão prejudicar muitas pessoas. E aí eu tenho que agir de imediato em nome do quê? Do bem. E interessante que ao lado daquela leitura que eu comentei com vocês do Chico Xavier, né, que ele comenta que o mais difícil não é beber, mas conviver, bem, uma passagem anterior fala que tudo que a gente puder fazer em nome do bem, nós façamos, que esteja no nosso alcance, façamos. Não sejamos aquele que, diante de adversidade qualquer, a gente cruze os braços. Que é um pouco do que a questão 344 vai comentar também, né, por alto, né? Então, diante, né, dessas ações mais conturbadas, eu devo ficar caladinho? Como é que não? Devo baixar a minha guarda? Não. Eu tenho que ficar atento e fazer essas ponderações, né? Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Em todos os casos, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, para a gente poder saber agir. E esse agir nosso, sempre relembrando na lógica da misericórdia. Qual é? Da pureza, da bondade, da caridade. Não é de fomentar ou julgar o nosso irmão ainda mais por força, não é. Tem um texto simples aqui no livro Espírito da Verdade, que chama Reivindicação, que nos trata e nos ajuda a ir fixando essas percepções, né? Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de uma certa estrada. Para isso conversou, estudou e argumentou. Concluiu por fim que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que ele se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Então, ou seja, nosso irmão Saturnino aqui,
precisava de resolver uma demanda de melhoria da estrada. Ele pensou, falou o quê? Vou procurar um deputado aí, né? E achou o deputado Otaviano, que parecia ser uma pessoa boa, atenciosa, poderia ajudá-lo no intento. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial minutenciando a reivindicação. Então ele fez o quê? Ele foi lá e escreveu uma carta para o deputado. E ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, já fez o quê? Já houve uma mudança de comportamento. Saturnino começou a explorar, ou seja, criticar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe responder à carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando, de maneira a envolver todos os homens públicos em condenação desagrida. E isso aí nós já sabemos quais são os pensamentos, né? Nenhum político presta, aquele também não presta, não serve para nada, estão gastando dinheiro com o que isso, né? O que nós estamos fazendo? Semeando a discórdia. Nada valiam ponderações da companheira, né? Que é o que pressupõe o nosso comportamento aqui. São Luís, calma. Talvez ele teve algum problema, muitas cartas, imagino, né? Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos, até que a solicitação caducou. Saturnino, porque muito provavelmente deve ter acabado o mandato, né? E não teve resposta. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, removeu os guardados da velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido entre livros e papéis relegados à traça, o material que escrevera ao deputado, dentro de um envelope subscritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. E aí, meus irmãos, isso não acontece com a gente? Acontece. E aí, estudando aqui também, vi uma passagem que fala das peneiras, né? Das 3 peneiras que por vezes nós temos que jogar, que são os filtros, né? Quando alguém chega com essas informações, ou a gente, né, tende a pensar e refletir sobre o comportamento do outro, mas nessa lógica, né? Eu posso criticar o comportamento do outro? Então, nessa lógica aqui, vem uma das perguntas que me ficou muito clara, né? Isso é verdade? Segunda pergunta, isso é importante para mim? Então, se não passar por essas peneiras, já tem o nosso filtro, que é o que São Luís quer que a gente faça aqui, né? Que a censura, a repreensão, os comentários que alguém faça a outro deve ao mesmo tempo ser dirigida a si próprio, né? É o que a esposa queria fazer com ele, com Saturnino. Calma, será que aconteceu alguma coisa? Deve ter muita correspondência. Talvez ele vai te mostrar uma resposta e a gente faz o quê? Não, não é assim, é assado. E só valoriza as coisas ruins. Nós precisamos ampliar o nosso horizonte na lógica da misericórdia e da bem-aventurança. Não, ele deve estar numa sexta-feira dele, alguém deve ter pisado no carro dele, por vezes ele está irritadíssimo, e eu vou levar o quê, gente? Vou levar a paciência, a tranquilidade, o ombro, o amor, o carinho. Então é isso que nós precisamos trabalhar. E para além das mensagens, por exemplo, do próprio São Luís, já partindo aqui para a reta final dos comentários, nós vamos reverberar, ou tem repercussão, lá no próprio livro dos Espíritos, né? E por vezes nós sabemos que o livro dos Espíritos foi o primeiro que o Evangelho segundo o Espiritismo já tinha esse reforço, né, dos Espíritos da Verdade, para que a gente tivesse a oportunidade e destinasse um momento para refletir essa nossa posição para com os outros. E aqui vem, incorre em culpa o homem, na questão 309, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ou seja,
vou destinar meu tempo a ficar procurando os defeitos alheios? Incorre alguma culpa? A gente já começa a ver que, olha, não vamos ficar procurando esses defeitos não, mas se porventura eles aflorarem por forma da maldade, o que eu devo fazer? Aí já até falou, olha, aqueles que forem bem próximos, como que estiver sob a sua tutela, faça intervenção imediata, porque é uma nossa obrigação promover o quê? O bem de todos. Tá, mas aqueles que não estão sob a nossa tutela imediata, por vezes é um vizinho, um colega de trabalho, às vezes até um desconhecido. A primeira coisa, você vai refletir. Eu vou procurar só um mal? Não. Tenta projetar sobre ele algumas coisas boas, alguns pensamentos que podem te ajudar a melhor compreender quais os motivos que chegaram até ali e mais, o que você pode levar de conforto, de atenção, de carinho e mostrar outras oportunidades para ele. E os espíritos esclarecem, olha, incorrerá em culpa, em grande culpa, se o fizer para criticar e divulgar, o que será faltar com a caridade. É possível ter um olhar, então, diferenciado para os defeitos alheios, né? A gente esmiuçando e conversando com essa questão. Olha, se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá servir de alguma utilidade. Olha, se aquela pessoa é impaciente, intolerante, eu sei que eu tenho que trabalhar a paciência, a tolerância, eu falo que ali para mim talvez não vai servir de referência. Por vezes eu já superei essa dificuldade, essa necessidade, já estou evoluindo do ponto de vista de ser tolerante e paciente, eu me sinto à vontade também de chegar perto do intolerante, do impaciente e falar, calma, às vezes é porque aquela pessoa está passando por dificuldade, em vez de você, né, fustigar, dá um tempinho, permanece em silêncio, ou então ofereça o ombro, deseja um bom dia, são formas de superar. O que é importante considerar nessas observações? Se a gente voltar e conversar com essa questão a 309, né? O que é importante considerar nessas observações? É o que ele fala aqui, e o São Luís já comenta lá, autorreflexão. Antes de censurar as imperfeições do outro, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Porque aquela questão, com que autonomia e autoridade que você pode lançar um olhar sobre o outro. E não nos estranhemos se às vezes a gente fazer isso, nós vamos encontrar as mesmas deficiências com a gente. Que reflexão então eu posso tirar e trazer? Aí a questão coloca para a gente. Tratar de possuir as qualidades opostas aos defeitos que você critica no vosso semelhante. Se você censura ele ser ávaro, você tem que ser generoso. Se você é orgulhoso, melhor, se você observa o orgulho, então você tem que ser humilde e modesto. Se você observa a aspereza, a gente tem que ser brando e passivo. Se você observa a pequenez da pessoa, então você tem que ser grande em todas as vossas ações. Então são essas observações e essas ponderações que nos fazem, né, pensar, refletir sobre este nosso comportamento diante do outro, do ponto de vista da crítica perante os outros, no contexto da misericórdia. E aí o bispo do Feto, que está numa passagem, no item 18 ali, que ele chama para nós dessa questão do ponto de vista da autorreflexão. Porque todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos nós temos um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder galgar o cume da montanha do progresso. Então, ou seja, todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. O que nós temos que mudar é essa visão. Nós estamos aqui para ajudar um ou outro a atingir esse cume da montanha. E qual que é o desafio? Sede severo convosco e indulgente para com as fraquezas dos outros. Nós temos um grande desafio com nós mesmos. Será que podemos ficar julgando o nosso próximo? Tirem proveito
dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor, como está aqui na questão 309, como está aqui na lição de São Luís, por meio dessas duas questões que foram lidas aqui pelo nosso irmão Lucas. Então, meus amigos e meus irmãos, ficam essas orientações e essas dicas que nos cabe a gente, por vezes, retomar, pensar, discutir e compreender. Por fim, tem no livro O Reformador, melhor dizendo, na revista Reformador de junho de 1960, na página 122, uma lição que chama-se Socorramos. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias, porque nós vemos um mundo de provas e expiações. Junto do próprio coração, surpreenderás o que é parecer residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justas, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemos todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvemos na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemos quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar. Porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivemos medido, nos vão de medir a nós também. Então é isso, meus irmãos. Então aí a grande orientação, que a gente possa socorrer, que a gente possa observar, mas com o intuito de amar. Misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do outro. Então que Deus continue nos amparando, com a boa sabedoria de compreender as mensagens, os comentários, possamos fazer as nossas reflexões, que Deus nos permita aí a evolução do nosso crescimento individual e coletivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Meus irmãos, boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, pedimos a Jesus que continue derramando sobre nós as bênçãos generosas desse coração compassivo que nos ama tanto, que é o Cristo de Deus. E para dar continuidade à nossa tarefa dessa noite, finalizando o nosso estudo, nós trouxemos uma lição muito linda de um livro chamado Jesus no Lar, e que nós trabalhamos muito aqui nessa casa. Durante os estudos, a gente estava pensando, realmente, como diz o Whindersson no início, citando o Chico, viver é fácil, conviver que é bem difícil, Mas nós já temos um roteiro em nossas mãos, que é o Evangelho. Jesus nos deixou um código de conduta. E é interessante que o Whindersson terminou a palestra, os estudos dele junto conosco aqui, nos orientando, com uma passagem de Mateus no capítulo 5,
no capítulo 7, versículo 2, que também faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus nos pede para não julgar. E no item 2 ele diz assim: com a mesma medida que medirdes, será medido. A dizer para nós a atenção que nós temos que ter com relação ao nosso próximo. Disse-nos Jesus também certa vez que no mundo haveria escândalos, mas ai daquele por qual o escândalo vem. Significando que o mundo não está solto, sem uma direção. Nós temos uma direção, e essa direção é o nosso Pai Criador, que vela por nós, e em nome dele, o nosso Cristo. Então, toda a nossa conduta aqui é registrada por Jesus, é observada pelo Cristo de Deus. E voltando então a essa lição que nós vamos trabalhar juntos, que eu achei muito interessante e gostaria de dividir com vocês, porque é referente a esse item de estudo hoje, né? Se nós devemos chamar a atenção de alguém, ou se devemos nos preocupar com o mal do outro, como devemos agir perante as dificuldades do outro. Nós então encontramos um capítulo chamado A Exaltação da Cortesia. É uma lição que Neil Lúcio encontrou no plano espiritual, guardada lá, acontecida com Jesus e seus discípulos, quando ele esteve aqui, e ele nos deixou essa lição lindíssima sobre a cortesia, ou seja, sobre a mansuetude, sobre a gentileza. Conta-nos, Neil Lúcio, que quando Jesus, lá à frente, né, na montanha, ao começar o seu sermão, e aquele sermão maravilhoso que ele iniciou com um poema divino das bem-aventuranças, conta-nos que ao explicar as bem-aventuranças, e quando ele chegou nessa parte em que ele diz bem-aventurados, né? Os mansos, porque eles herdarão e possuirão a terra. Jesus estava frente a uma multidão de sofredores, a uma multidão de desalentados, e ele então foi relacionando ali as bem-aventuranças e destacou mesmo com ênfase esta declaração de que os mansos herdariam a terra. Os seus discípulos, assim como nós, muitos de nós até hoje, naquele momento não conseguiram entender por que Jesus falava daquela forma. Por que ele prometia a terra para aqueles que eram mansos? Eles conheciam uma lei diferente da do Cristo. Aquele povo primitivo conhecia a lei da força. Vencia o que fosse mais forte, mas Jesus estava dando de herança a terra para os que fossem mansos, brandos, pessoas acovardadas. Esse era o pensamento dos seus discípulos. Será que Jesus estaria naquele momento encorajando a ociosidade mental das pessoas? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, porque eles percebiam o quanto o Evangelho estava sendo difícil ensinar a boa nova, né? O quanto os fariseus colocavam empecilhos. Então era preciso espíritos valorosos. Como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Ou seja, como acomodar aquela promessa de Jesus, que o manso herdaria a terra,
Se todos iriam precisar ser destemidos para ensinar a boa nova, para enfrentar os fariseus e aquelas leis antigas, a ignorância que imperava naquela época, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir? Embora pacificamente, nessas interrogações imprecisas, reuniu-se então os discípulos na assembleia da casa de Pedro. Iniciada ali os comentários edificantes, foi aberto ali as leis, né? As tradições antigas, os livros antigos, foi lido ali na Torá, uma passagem, e aí todos ficaram em silêncio, olhando para Jesus, sem saber o que fazer, esperando que o mestre explicasse aquela afirmativa dele sobre aquela bem-aventurança. E Jesus parecia perceber o motivo daquela expectação, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, interrompendo o véu do respeito que a presença do mestre mostrava ali naquele interim, inquiriu com ênfase: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Aqueles que são incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves da luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o seu olhar por todos os seus discípulos e aguardou um pouco mais. Foi quando Pedro animou-se também a perguntar: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco, ou seja, eu não tenho que chamar a atenção desse malfeitor? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação, mesmo que fraternal, ou seja, sem adverti-lo dos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão que o Senhor se referiu ali na bem-aventurança? Era a pergunta que Pedro fazia e que muitos de nós perguntamos. O Cristo então sorriu, como tantas vezes, porque aí ele percebeu ainda, né, o quanto nós, e naquele tempo, também os seus discípulos, ainda precisavam aprender muito. Ele responde calmo: enganaram-se todos. Naturalmente, eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade. Ou seja, muitas pessoas mostram uma humildade que realmente não existe no coração, mas sim porque trazem em seu coração a preguiça, ou seja, a acomodação. Eu prefiro ficar acomodado no meu canto do que me envolver com determinadas situações. E continua Jesus: eu não fiz elogio e nem exaltei a covardia, que se veste de cordura, ou seja, de sensatez, de tolerância, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Ou seja, Jesus não estava falando da pacificação, nem da mansuetude no coração, que leva a pessoa a se acomodar nas suas conveniências humanas. Eu não vou entrar naquele processo ali, eu estou vendo que a coisa está errada. Às vezes até dentro do próprio trabalho, ou dentro do próprio local que nós nos reunimos,
tem algo que não está certo, eu não vou entrar naquilo. Deixa ver como fica, para ver como vai ficar. Isso é comodismo. E não foi isso que Jesus disse ao dizer sobre os mansos. Aí ele vai explicar agora para nós o porquê da mansuetude. As criaturas que se afeiçoam a semelhante artifícios, ou seja, a semelhantes recursos, sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então, aqui a criatura que se diz humilde, que se diz cordata, para não sair do seu acomodamento, ela é indecisa, ela não é mansa, ela não é passiva, ela é indecisa. Ela não age como o cristão tem que agir. E aí ele continua: exaltei na realidade a cortesia, a gentileza de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados homens de trato ameno, de trato calmo, pacífico, que sabem usar a energia construtiva, que é o que Emmanuel nos fala, que é o que São Luís nos fala. Entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Então eu posso chamar a atenção, eu posso observar o erro e devo. Porque não é certo eu observar só, achar que tudo está muito certo, porque eu vou atrapalhar no progresso. Eu preciso agir de forma a ajudar no progresso, tanto o progresso individual quanto coletivo. E a pessoa dúbia, a pessoa indecisa, ela não age. Ela prefere não ser incomodada. Ela senta no sofá da tranquilidade e deixa as coisas acontecer até que um corajoso toma atitude. Não é esse o processo. Agora, essa energia que Jesus fala, que nós precisamos ter, é a energia construtiva, não é a energia destrutiva. O meu companheiro fez algo errado, eu não vou acabar de destruir ele com palavras erradas, com orgulhosamente prepotência, me colocando como sendo uma criatura que tudo sabe. Não, eu também me erro muito, eu não posso esquecer isso. Sem usar como diz Emmanuel, personalismo prejudicial, ou seja, eu acho que eu estou acima de qualquer crítica e vou criticar o meu irmão. Não é isso que Jesus está pedindo para nós, muito pelo contrário. Bem-aventurado aquele que usa a energia entre o gesto de bondade. O que é bondade? É uma das virtudes da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Por isso que, com a mesma medida que medimos o meu próximo, eu serei medida. Perdoai para seres perdoados. É a caridade, meus irmãos, é aquela energia dentro da caridade, do amor. E continua Jesus: bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprende a negar o mal sem ferir o irmão, ignorante, que solicita o mal sem saber o que pede. Por quê? Porque há muito mais ignorância, fraqueza, do que maldade.
Muitas vezes o meu irmão erra, não porque ele é um homem mau, mas porque ele ignora. O que Jesus nos tem ensinado? Conheça a verdade. E a verdade te libertará do quê? Da ignorância. A partir do momento que você conhece a verdade, quem é a verdade? É o Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida em abundância. Quando eu passo a conhecer a verdade, eu vou deixando a minha ignorância para trás, porque eu vou tendo conhecimento de coisas novas. Eu vou observar o meu irmão com o olhar que Jesus sempre nos olha, porque Jesus é a verdade. Então ele não olha o erro em nós, ele não condena o erro em nós, ele condena o erro, não nós. Sempre estende a mão para nós. Por quê? Porque nós vamos errar enquanto ignoramos. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprende a negar o mal que está acontecendo, sem ferir o irmão ignorante, que solicita o mal sem saber o que está pedindo. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição sem personalismos prejudiciais, sem alardes, sem prepotência. Repetir a lição várias vezes é agir, é exemplificar. Nós podemos falar com o nosso irmão, nós podemos levar ao nosso irmão, como nos diz Emmanuel, o esclarecimento com a palavra. Esclarecer é também amar, mas podemos também levar o esclarecimento com o exemplo, que é o que o Whindersson disse, que de um pai e de uma mãe com relação aos seus filhos. Eu não posso exigir do meu filho uma atitude se eu ajo de forma diferente. Se eu não exemplifico para que ele possa também agir da forma como ele me vê agindo. Então Jesus continua dizendo para nós aqui no livro do Jesus no Lar. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conforme com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam. A cada um nós vamos dar de acordo com as suas necessidades, com o grau evolutivo de cada um. Se a uns eu posso explicar, no mesmo momento em que a fogueira está pegando fogo, eu posso chamá-lo a um canto e conversar, a outros não. A outros eu vou ter que silenciar-me, esperar o momento exato para sentar depois com ele e dizer: meu irmão, eu também erro muito, mas aquilo que você fez não foi correto. Com caridade, com gentileza, com mansuetude, com cortesia. É isso que Jesus está dizendo para nós, é isso que São Luís está dizendo aqui para nós, e Emmanuel também, no livro Consolador. E aí continua o Cristo dizendo: em verdade vos digo que aos que já trazem a mansuetude no coração, aqueles que já são equilibrados, que guardam a gentileza, a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Essa é a herança. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra.
não é a terra física, é o domínio espiritual. Vamos pensar aqui conosco mesmo. Quem não gosta de sentar perto de uma pessoa equilibrada, tranquila, trocar uma ou duas palavras com uma pessoa mansa, pacífica? Quem não gosta? Quem não fica feliz de ter uma conversa com uma criatura ponderada, harmonizada nos valores morais? Quem não gosta? Por isso que Jesus está dizendo: em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe, que recebe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito, é Senhor dos corações que se afeiçoou no mundo. Então nós podemos chamar a atenção? Nós podemos ver o mal do outro? Sim. Nós podemos ver o mal. Mas se tivermos chance de esclarecer, não com palavras, porque Ele não vai nos dar essa chance, esclareçamos com o exemplo. Não joguemos lenha e nem material abrasível dentro daquela fogueira de desequilíbrio que o nosso irmão produz. Silenciemos. E em oração nós vamos ajudar. Porque Deus tem poder para ajudar. A única coisa que nós precisamos aprender é acolher com caridade, com amor, com mansuetude essas criaturas que ainda erram um pouco mais do que nós. A nós muito foi dado, e a quem é muito dado, muito será pedido. Que Jesus então nos abençoe, nos oriente sempre, né? Não é fácil, porque não é. Nos tornarmos criaturas harmonizadas com as leis divinas, no mundo de expiação e provas, é uma prova constante para nós. É uma luta constante, porque em todas as esquinas nós vamos ter motivos de escorregar, de cair. Mas temos que ter força, bom ânimo e perseverança no bem. É isso que nos sustenta. Que Jesus abençoe a todos e a todos uma boa semana, né? Que ainda estamos no início dela, então que ela seja bem cheia de alegria, de paz e muito trabalho para todos nós. Querido Mestre Jesus, ao término da nossa reunião da noite, queremos agradecer, Senhor, esses momentos de paz e reflexão que nos levaram ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o vosso ensinamento: bem-aventurados os que são misericordiosos. E essa noite nos foi esclarecido sobre a nossa convivência como irmãos, principalmente aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Que essas lições permaneçam vivas, Senhor, em nosso coração, na nossa mente, nos alertando muitas vezes atitudes erradas que nós tomamos, por sermos criaturas imperfeitas, necessitados de amparo e de assistência. Abençoe-nos a todos.
Estenda as vossas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos irmãos que não puderam comparecer, que eles sejam abençoados, assistidos, que essas bênçãos sejam estendidas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento. Que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Lucas, que preside a reunião da noite, para que ele possa encerrar. E em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e querido, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudo, de aprendizado evangélico da noite. A santa paz do Senhor, que assim seja. Agora, meus irmãos, terá início os passes. Aqueles que quiserem, formem a fila aqui no meio do corredor, salão. Boa noite.